área da controladoria é a área responsável por garantir a integridade, conformidade, transparência das informações contábeis e fiscais da empresa. Ela é composta por 4 módulos principais: o contábil, IRPJ Lalur, fiscal e patrimonial. Juntos, eles controlam todas as obrigações legais e a gestão patrimonial da empresa. Seguindo um fluxo de integração, então o módulo fiscal, que cuida de toda a parte de apuração e controle dos impostos, acompanhando as obrigações acessórias e garantindo que a empresa esteja sempre em dia com o fisco. Então, esse é o menu. Nós temos todo o registro de entradas das notas, saídas, serviços prestados, serviços tomados, controle da geração de REINF dos blocos 2000, controle de SIAP, inventário, estoque, baixas de impostos, apropriação e integrações com os demais módulos, da mesma forma que toda a parte de relatórios de apuração. Então, aqui na parte de movimentação, conforme, como por exemplo, o movimento de lançamentos de entradas. Então, eu tenho todos os lançamentos previstos conforme período. Neste caso, lançamentos que vieram de origem do módulo compras, onde eu consigo ter todas as informações de fornecedor, natureza, número de nota, os impostos envolvidos nessa nota, IPI, dados adicionais, também o controle dos itens dessa nota, para que eu controle os impostos de forma individualizada. Então, a partir dos dados das movimentações, sejam elas por entrada, saída, serviços prestados ou tomados, o sistema realiza a apuração para integração com o módulo contábil e financeiro. Então, a partir das apurações, a geração dos livros, apurações dos impostos calculados, apuração de ICMS, IPI, IR e INSS Simples Nacional, o sistema gera automaticamente no financeiro os lançamentos desses impostos a pagar. Da mesma forma, a geração das guias, então consigo gerar DARF, GPS, os arquivos de geração do SPED fiscal, SPED contribuições, a GIA. Então, de forma bem completa, o sistema gera as apurações e geração das guias de recolhimento. Então, por exemplo, a partir da geração da apuração, o sistema gerou no contas a pagar já a guia. Então, aqui eu consigo ver que ele veio do módulo fiscal, já para a geração da DARF, né, de pagamento de ICMS, PIS, COFINS. Então, tem todo o controle a partir das apurações realizadas no módulo fiscal. E a partir do financeiro para o contábil. O módulo contábil realiza todo o controle da contabilidade, desde os registros e conciliação até os fechamentos contábeis, garantindo a demonstração precisa e confiável de todos os dados contábeis para tomada de decisão. Então, com toda a integração prevista no sistema, o módulo contábil recebe as informações via lançamentos e o controle para os seus relatórios contábeis, gerencial, que são os fechamentos contábeis. Então, aqui pela tela de movimentos do contábil, então aqui na tela de lançamentos, nós conseguimos identificar conforme período, então eu posso analisar por ano, por mês, por dia. E aqui eu tenho toda a movimentação que eu consigo ver a origem, aqui no caso, módulo compras, módulo financeiro via tesouraria, então uma baixa. Então, são os controles que eu consigo ter a partir do contábil. Consigo ver se tem alguma diferença de débito e crédito, saldo das contas contábil, saldo das contas gerencial, de forma rápida, visualizada em tela. Da mesma forma que um controle das contas, então conforme a conta, filial, empresa e a data, eu consigo ter um controle de débito, crédito e histórico das informações. Então, para os fechamentos contábeis, nós temos alguns relatórios contábeis, como por exemplo, o relatório de balancete e o demonstração de resultado. Então, por exemplo, a demonstração de resultado,
visualizar este relatório, que coloca o período, consigo ter alguns controles, né, de filtros na geração do relatório. Gerando, ele gera então para mim um DRE com o resultado líquido do período, resultado antes dos tributos, resultado antes das receitas de despesas financeiras e as contas envolvendo os valores. Outro relatório é o relatório de balancete, onde conforme o período eu consigo ter a visão de todas as minhas contas ou o grupo de contas que eu queira analisar na geração do meu relatório. Fechado o mês, eu consigo bloquear esse período, como da mesma maneira, né, no final do exercício eu consigo realizar o zeramento do período, zerando as minhas contas de resultado conforme, né, os meus históricos e previsão para fechamento do SPED contábil. Então, outro relatório de apuração aqui do contábil é o SPED contábil. Então, através do módulo, eu consigo gerar as informações de SPED, conforme previsto, eu indico certinho quais são os campos, o que eu devo considerar para a geração, se é trimestral, se gera registros do bloco J, outras informações dos demais blocos, aqui para a geração do meu SPED. Ainda na área de controladoria, nós temos o módulo patrimonial, que é responsável pelo controle dos bens do ativo mobilizado, desde a aquisição até a sua baixa, com o controle das suas depreciações e integrações delas com o módulo contábil. Então, aqui nos menus do módulo patrimonial, nós temos os controles, então, por movimentos de bens, atualização, onde nós realizamos os cálculos, reprocessamento, encerramento do exercício e descalcular algum período, se assim for necessário, as contabilizações que ele faz e a auditoria, se for necessário. Então, aqui na tela de movimentos de bens, onde estão cadastrados todos os bens da empresa. Então, aqui a gente consegue ter as informações de período de aquisição, qual a conta de controle contábil e conta de controle gerencial, centros de custos, com possibilidade de controle de local físico, localização, aqui os valores de depreciação que serão contabilizados, então aqui é o controle de todo o registro deste bem na empresa, como histórico aqui de transação, caso ele seja transferido, vendido ou baixado. E conforme os seus cálculos e integração com o contábil, o sistema gera na contabilidade os movimentos, então, de depreciação, como também a questão de COFINS, não cumulativo aqui no caso, sempre indicando qual a origem da informação. Aqui, por exemplo, uma movimentação de depreciação. Então, todo o controle do patrimonial é gerado automaticamente conforme grades previstas de contabilização direto na contabilidade. E por último, encerrando a área de controladoria, o módulo IRPJ LOLUR, voltado para empresas de lucro real. Então, esse módulo é responsável por todo o cálculo do IR, da contribuição social, já integrando com a contabilidade. Então, dentro do menu do módulo, eu também consigo ter o controle dos cálculos da escrituração. Na tela de cálculos, conforme o período, eu tenho todos os registros previstos. Então, por exemplo, o registro L210, que é responsável por toda a parte de custo. Então, eu consigo indicar quais são as contas que fazem parte deste controle. Então, dando um duplo clique na tela, ele apresenta quais são essas contas. Então, aqui eu indico para o sistema as contas que devem acrescentar e fechar conforme o valor previsto nesta linha. Então, conforme previsto em todas as linhas de custos, despesas e receitas, ele gera as totalizadoras conforme o cálculo que ele realiza, da mesma forma que ele gera também as integrações com a contabilidade. Então, juntos, esses módulos formam a controladoria, com controle de ponta a ponta contábil, fiscal e patrimonial da empresa.